E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Paulo, eu sou professor de Física e Matemática, e devido ao pedido de uma enorme quantidade de duas pessoas, eu decidi fazer esse canal para esclarecer algumas dúvidas sobre Física e Matemática para você que vai prestar o vestibular, para você que está no ensino médio, mas está dando aquela capengada suave, ou então para você que não tem absolutamente mais nada para fazer, ok? Vamos começar a falar pelo conceito de. Mas primeiro a gente tem que usar a caneta e não a borracha. Vocês vão perceber que eu não penso muito aqui na hora de fazer essas coisas. A gente vai falar de cinemática. É o conceito que normalmente é visto primeiro do que todos os outros. Eita, minha coordenação motora tá estralando, vocês já estão vendo, né? E ela é a porta de entrada para drogas mais pesadas. Então, muitas coisas que a gente vai aprender aqui, a gente vai usar futuramente nos outros vídeos, ok? A gente vai começar falando de cinemática, que é uma ciência que estuda o movimento, ok? Só que não é simplesmente estudar como movimento, também não é essa várzea toda não. Não, na verdade é sim, porque eu ia falar que a gente estuda o movimento independente das causas. Como assim? Significa o seguinte: se a gente vai falar de um carro, de um trem, de um avião, de de uma tartaruga montada numa bicicleta viajando por Uruguai, não me importa saber o que, que gerou, o que fez com que esse movimento começasse. Então, se foi gasolina, um motor, uma explosão, uma explosão, a gente não vai se importar com isso. O que a gente quer saber são as características do movimento, ok? Mas o que é movimento? Antes da gente já sair chutando o balde definindo essas coisas, é importante, ainda mais para você, se você estiver começando, que você entenda que para a gente entender o movimento, a gente sempre precisa de três coisas muito importantes. A primeira é um observador. Como assim um observador? Gente, como é que eu vou saber se uma coisa está em movimento se não tem ninguém observando? A gente vai precisar de um meio. O que é um meio? Meio é o ambiente onde esse movimento vai acontecer. Vai ser no chão? Vai ser no ar? Vai ser numa esteira rolante? Vai ser no espaço sideral? Vai ser numa beliche? Não importa. O meio vai ser o ambiente no qual esse movimento vai acontecer. E já que tem alguém observando, tem um ambiente, precisa ter alguém para se mover. E a gente vai chamar esse cara de móvel. Então, essas três coisas são importantes que vocês tentem identificar em todo problema ou em toda situação que a gente vai se deparar daqui para frente. Tá ok? Então vamos lá. Se eu tivesse um exemplo mais básico possível, uma pracinha, uma rua, qualquer coisa que venha na sua cabeça que seja uma coisa bem pedestre, sabe? E vamos imaginar que esse observador que está lá, que é o que vai presenciar todo o rolê, é você. Então quero que você se imagine ali de boinhas, andando pela rua, andando na calçadinha, com seus cabelos esvoaçantes. Eu sempre vou usar essa piada, mas acho que vocês já entenderam o porquê, né? Paciência. E vamos imaginar que você, no caso, essa pessoinha, está observando um carro. O carro será representado por este bloco. Como vocês podem perceber, eu sou o gênio dos desenhos. Ok? Então eu sei que isso para vocês vai parecer uma foto de tão bonito que tá, mas o que importa é aqui, ó, o que tá no coração, ok? E vamos imaginar que esse carrinho ele tá se movimentando, ó, para onde essa setinha tá apontando. Mas para onde ela tá apontando? Para algum lugar. Então vamos imaginar o seguinte: será que eu sei quem é quem aqui? Eu sei que você, com seu cabelo esvoaçante, vai ser o nosso observador. Eu sei que esse carro, apesar de aparentar estar flutuando, na verdade ele está aqui no chão, então o chão vai ser o nosso meio. E quem está se movendo e está sendo observado neste chão? O carro. Então o carro vai ser o nosso móvel. Aí você fala, mas nossa, eu sempre vou ter que fazer isso? Dica do tio. Olha a dica do tio. Nos primeiros momentos, você sempre faça isso.
Até que o seu cérebro vai começar a fazer isso até mais rápido do que você tentando fazer isso por si só. Vai acabar virando uma coisa inconsciente, certo? Esse carro está em movimento? Essa já não começa sendo uma boa pergunta, porque o movimento, ele sempre depende. Como assim depende? Depende de quem está olhando. Então, nesse caso, quem está olhando é você com seus cabelos esvoaçantes? Então, aparentemente, quando você olha para esse carro, ele aparenta estar em movimento. Oh, mas você está começando a fazer umas perguntas como se isso aqui fosse ter um raciocínio um pouco mais difícil? Pode ser que tenha. Eu quero que a partir de agora vocês sempre pensem que o espaço, que o meio, é um plano cartesiano. O que é um plano cartesiano? Um plano cartesiano é um eixo, um sistema de eixos x e y que vai descrever o nosso espaço. Então aqui o x na horizontal, famosas abscissas, e o y aqui na vertical, famosas ordenadas. Onde esse carro está? Vamos tomar esse ponto aqui. Esse ponto do carro, ele está no que a gente chama de coordenada ou endereço. Ele tem uma coordenada x1 e uma coordenada y1. Nesse instante em que essa foto foi tirada. Se o tempo passar, onde esse carro vai estar? Será que ele vai continuar nesse ponto aqui? Como ele está seguindo essa seta, muito provavelmente daqui a algum tempo ele vai estar aqui, ó. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse carro mudou de endereço. E se ele mudou de endereço, significa que ele está em movimento. Então, isso aqui vai ser uma pegada interessante, hein? Para que um corpo esteja em movimento, ele precisa mudar de endereço. Então, se nesse plano cartesiano, que é a vida que você está observando, aquele corpo mudar de endereço, isso significa que aquele corpo está em movimento. Facinho, hein? Agora, e se eu invertesse um pouco a lógica do problema? Como assim, professor? Eu quero que vocês pensem agora que a gente está invertendo um pouquinho a lógica. Imagina que agora eu quero que vocês pensem que o carrinho, dentro desse carrinho, espero eu que tenha um motorista. Tá aqui, ó, sentadinho, segurando o volante. Eu desenho muito bem, gente. Imagina que esse motorista tá ali de boinhas, dirigindo seu carro. E você continua aqui. E se eu te perguntasse o seguinte? Você está em movimento? Para uma pessoa que está dentro desse carro, o raciocínio, assim, como posso dizer, o nosso vício é de pensar que, como a gente não está andando, a gente não está fazendo esforço, a gente não está fazendo nada do tipo, então a gente está parado, a gente está em repouso. Só que olha o problema. Imagina agora o plano cartesiano da vida que essa pessoa está olhando, que essa pessoa que está dentro do carro tem. Vamos imaginar que o plano cartesiano dessa pessoa está aqui, ó. Quando essa pessoa, quando esse carro estiver num novo ponto, depois de algum tempinho, olha o que vai acontecer com o plano cartesiano dessa pessoa, desse carro. Ele também vai ter saído do lugar. Então, se você for pensar bem, a pessoa dos cabelos esvoaçantes, antes de qualquer coisa, estava no endereço. Só que quando o carro saiu do lugar para outro lugar, essa pessoa agora está mais distante do endereço que ela estava antes. Então, macacos me mordam. Mas essa pessoa também está em movimento para quem está dentro do carro. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o movimento depende de quem olha. Vamos até escrever isso, que isso é importante, hein? O movimento depende de quem olha. Então, vou dar uma dica, hein? Dica de mestre. Se você quer saber se uma coisa está ou não em movimento,
veja se os seus olhos precisam mudar a posição deles para poder acompanhar uma coisa. Então, ó, vou até tirar os meus óculos para vocês enxergarem. Mudou bastante coisa, né? Imagina o seguinte, imagina que eu estou olhando, ó, vocês estão acompanhando meu dedo, estou olhando para um ponto. Só que agora, vamos imaginar que nesse ponto que tinha um carro, esse carro começou a se mover. Vocês estão vendo que o meu olho está se movimentando para acompanhar esse objeto? Então isso quer dizer que este objeto está em movimento. Mudou o campo visual? Significa que o que você está olhando está em movimento. E vice-versa. Então, o movimento ele é mútuo, diferente dos seus web namorados. Então, galerinha, essa é outra coisa importante aqui. Tanto o movimento quanto o repouso são mútuos. O movimento aqui é mútuo, né? Olha eu com o português da hora aqui, ó. Outro exemplo. Imagina que você está num busão. Imagina que você está ali naquele busão, dando aquela babada da hora na janelinha. Ó você aqui, ó, a babinha escorrendo. Deixa eu colocar um azulzinho aqui, ó. Imagina que esse busão parou num ponto para poder uma pessoa subir. Olha essa pessoa aqui, ó. Ela pretende subir. Eu vou ter que mudar a posição da minha câmera para não cobrir a pessoa. Ah, o que eu tô fazendo? Mudei. Esse programa é muito bala. Então, ó, imagina que o busão parou para pegar essa pessoa. Só que o motorista, ele é trolão. Como assim ele é trolão? Ele passou direto. Ah, isso é mancada, né? Então o que acontece? A pessoa que estava aqui babando, vamos imaginar que por um momento ela acordou e ela começou a olhar para essa pessoa que estava no ponto. Quando o ônibus foi embora, essa pessoa foi ficando para trás. Ela foi ficando para trás. Só que agora pensa, essa pessoa está fazendo algum esforço, está fazendo qualquer coisa? Não. Mas mesmo assim, ela está em movimento para o observador que está dentro do ônibus. Porque, como eu disse, para essa pessoa que está dentro do ônibus, a pessoa que está fora está ficando para trás. Então, essa pessoa do ponto vê você indo embora e você que está dentro do ônibus vê essa pessoa indo embora. Percebeu que as duas pessoas vão ter a lógica de se perder de vista? Então, uma está em movimento para a outra. Só que, e se eu considerasse essa pessoa em relação ao motorista? Por mais que o motorista sente o chinelo no acelerador, pensa comigo. Essa pessoa precisa mudar o campo de visão. Essa aqui precisa mudar o campo de visão para acompanhar o motorista? Não. Então, para ela, o motorista está em repouso. E para o motorista que está vendo pelo retrovisor grandão, redondão, aquela pessoa dando aquela babada, essa pessoa babada também está em repouso. Percebeu? Tem sutilezas aqui na hora de você pensar. Então eu quero que vocês tentem imaginar no cotidiano de vocês situações onde isso acontece. Onde você antes pensava que quando você olhava para a pessoa ela estava em repouso, mas na verdade ela estava em movimento. Esse vai ser o nosso primeiro teste. Óbvio que eu vou melhorar algumas coisinhas para os próximos vídeos, mas vamos ver se a recepção desse aqui fica boa, ok? Peace out! Era pra eu ter clicado no parar a gravação, só que aí eu perdi o meu mouse e perdi o meu momento dramático.